Não. Olá, amadinhos! Olha só, gente, hoje a nossa revisão da unidade 2, revisão geral para avaliação. Então, vamos lá para a nossa aula 64, que é a aula de revisão. De olho na tela. Então, nós temos aqui o seguinte, né? Primeira aula 36, vai falar do movimento literário trovadorismo, né? Temos aqui o seguinte, amadinho, o que é o trovadorismo? Foi um movimento poético-musical que se desenvolveu na Europa no período medieval. Veja bem, ó, que antigamente as poesias, né, eram cantadas, né, acompanhada de instrumento. O instrumento aqui é uns, né? Vamos lá, Márcia, que bagunça é essa, tá? As cantigas. Era acompanhada de instrumento musical. Então, nós temos aqui, as cantigas eram líricas, né? Nas líricas eram divididas em cantigas de amor e cantigas de amigo. Na cantiga de amor, o eu lírico é masculino e a mulher aquela inalcançável, né? Ela não poderia ter um caso com o amadinho dela, porque ela já tinha um compromisso, vamos dizer assim. E na cantiga de amor, era vassalo versus senhoria, né? O eu lírico feminino e o amor saudosista. Por que saudosista? Porque naquele tempo a maioria, né, dos homens iam para batalhas, para as guerras, aí ficava e aquela saudade, será que ele vai voltar? Será que ele não vai voltar? Então, a cantiga de amigo. E as satíricas, duas também. Tem a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. A cantiga de escárnio vai tirar sarro e não vai citar nomes, né? Eram indiretas. E na cantigas de maldizer, não quer nem saber. Ela vai fazer o quê? Ela vai dizer o nome e vai usar palavras de baixo calão. Beleza? Trovadorismo em contexto, né? É a primeira manifestação literária da língua portuguesa do século XII. Durante a Idade Média, a concepção do mundo era essencialmente teocêntrica. Deus é o centro de tudo. Como poucos tinham acesso à leitura, à escrita, à cultura letrada e às artes, era no espaço das igrejas que as pessoas podiam conhecer as manifestações da pintura, da música e da arquitetura. E a literatura era em galego, português. Só você observar nas cantigas que foram lidas aqui. O trovadorismo, sua primeira manifestação foi em 1189, com a cantiga da Ribeirinha, ou cantiga da Gavaia, de Paio Soares de Taveróis. Agora, amadinho, vamos lá para a parte gramatical, ó, período simples e período composto. Segundo conteúdo, né? Você vai lembrar aqui, o que é oração? É todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal. Olha só, aqui eu tenho uma forma verbal, ó, volte logo. Qual é o verbo? Verbo voltar, tá certo? Tá aqui, ó. Voltar. Com duas formas verbais ou mais formas verbais, integrante de uma locução verbal. Temos aqui o seguinte, o estudante está lendo a obra de Castro Alves. Aqui eu fiz uso, né, de uma locução verbal, que é o verbo auxiliar, mais o verbo principal. Se eu fosse substituir essa locução verbal, aí, ó, o que faz? O estudante lê a obra de Castro Alves. Agora, o período simples, ele pode ser simples quando apresentar apenas uma oração. Quando que eu sei que só tem uma oração? Quando estiver presente apenas de um verbo. Ó, o supermercado está pegando fogo. Então, o supermercado pegou fogo. Então, aqui foi usado locução verbal, mas ela
essa locução equivale a uma ação do verbo. Tem a mesma função do verbo, tá certo? Então, só tem uma oração, período simples. Quando só tem uma oração, é chamado de oração absoluta. Período composto apresenta uma ou mais orações ou locução verbal. Ó. Corro depressa e saio pela direita. Então, aqui você vem um verbo. Então, aqui eu tenho a primeira oração e tenho a segunda oração. Ó. Então, eu tenho duas orações aqui neste período. Então, o período é composto. Então, o período composto apresenta mais de uma oração. Classificação das orações coordenadas. Porque o período, amadinho, ele pode ser coordenado ou subordinado. Vamos ver as orações coordenadas, tá? Aí eu vou usar as conjunções coordenativas. Né? Por que está dizendo sindética? Porque ela vai estar presente na oração. Então, eu tenho aqui, ó, aditivo, vai dar a ideia de soma, adição. Faço natação e judô. Olha aqui o ezinho aqui, ó. Adversativa, da ideia de contrariedade, adversidade. Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. Ó, vou ao casamento, mas não posso ficar para a festa. Porém, não posso ficar para a festa. Então, contrariedade. Alternativa, escolha, alternância. Vamos ao cinema hoje. Quer você queira, quer não, tá bom? Explicativa, explicação, justificativa. Estou atrasada, na verdade, adormeci, tá? Estou atrasada porque adormeci, pois adormeci, também explicativa. Conclusiva, da ideia de conclusão. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Próximo conteúdo, nós temos aqui a concordância verbal. Ó, já diz tudo. Concordância verbal. O verbo vai concordar com o seu sujeito. Como assim, amadinha? Ó, o sujeito vai concordar em número e pessoa. Não esqueça disso, que é concordância verbal. Então, aqui que nós temos a concordância verbal ocorre quando a conjugação do verbo se adapta ao sujeito em número e em pessoa. O sujeito pode estar no singular ou no plural e pode ser da primeira, segunda, terceira pessoa. Então, nós temos aqui, ó, esta tabela que você vê quais são, né, as pessoas do singular. Eu, tu e ele e ela. Tá certo? As pessoas do plural, nós, vós, eles ou ela. Tá certo? Então, estes são os pronomes que você vai usar, relacionado. Aí, se você tem aqui o seguinte, Márcia chegou, vamos dizer assim, Márcia chegou. Aí você vem, Márcia chegou. Márcia só tem o núcleo, né? Então, o sujeito é simples. E se eu fosse trocar esse Márcia por um pronome? Eu ia colocar assim, ó. Ou posso falar, ela chegou. Viu só a combinação? O verbo está na terceira pessoa do singular, porque o pronome que eu vou substituir é da terceira pessoa do singular e o verbo também tem que ficar na terceira pessoa do singular. Beleza? Então, vamos lá, então. A conjugação do verbo concorda com o sujeito a qual está se referindo. Vamos lá. Nós amamos muito esse filme. Olha quem é o sujeito. Nós. Então, ó, é da primeira pessoa, o verbo também está na primeira pessoa. Tu amas muito esse filme. Aqui eu tenho a segunda pessoa, o verbo também está na segunda pessoa. Elas amam muito esse filme. Então, aqui eu vou ter sujeito, mais verbo e complemento. E sempre você fazendo essa concordância, tá? Se o sujeito é simples, tá certo? Aí você vai ver o núcleo. Qual é? Ó, nós, então eu vou usar verbo na primeira pessoa do plural. O sujeito é simples, mas ó, mas a pessoa que tá aqui,
né? Segunda pessoa, então ele também vai ficar na segunda pessoa do plural. E assim sucessivamente. Aqui, a concordância do verbo com o sujeito simples. O verbo concorda com o núcleo do sujeito simples e a pessoa e o número. Nós, em poucos dias, resolveremos os problemas. Então, tá aqui, ó, nós, só tem um núcleo. O núcleo não é da primeira pessoa do plural, então o verbo também vai estar na primeira pessoa do plural. A revelação de novos casos de corrupção indignará o país. Ó, então, aqui, ó, olha o núcleo. Vamos lá. Essa parte aqui todinha é o sujeito. Mas qual é o núcleo? É revelação. Então, ó, se eu fosse trocar ela, indignará o país. Então, fica na terceira pessoa do singular. A concordância verbal, aqui, qual é a regra geral para o sujeito simples? Ó, é a concordância do verbo com o núcleo do sujeito simples em pessoa e número, tá certo? Se eu tenho aqui, amadinhos, vamos lá. As casas foram abandonadas. Vamos dizer assim, abandonada. Quase que não sai. Será que eu fiz certo? Abandonadas. Pronto. Aí você olha para cá para essa frase, já sabe. O que foram abandonadas? A casa. Então, ó, casas, olha só, é o núcleo do sujeito simples, mas só que ela está pluralizada. Se eu fosse substituir pelo pronome, ia ser elas. Ela faz que parte? Terceira pessoa do plural. Então, o verbo está fazendo concordância com o seu núcleo. É isso que você tem que prestar atenção. Tá certo? Vamos lá para outra. Aí, aqui é a mesma coisa. Ó. Nós arrumaremos, fica mais fácil quando tá com nós, o pronome lá na primeira pessoa, fica fácil de fazer a concordância. Terminando aqui a concordância verbal, agora vamos para a concordância nominal. Nominal vai ser a concordância com o nome. Preste atenção. Quem vai ser esse nome? Substantivo, adjetivo, numeral, pronome, artigo. Então, artigo, adjetivo, numeral, tá bom? Pronome vai concordar com o nome, que é o substantivo, tá certo? Então, vamos lá. É a concordância que existe entre palavras de valor adjetivo. Quais são os valores? As palavras de valor adjetivo, nós temos artigo, adjetivo, pronome adjetivo e numeral. E a palavra de valor substantivo, ó, o substantivo ou o pronome substantivo. Então, eu tenho aqui, as árvores contribuem para a qualidade do ar que respiramos. Agora, você vai olhar para o nome, o substantivo. Vamos ver o núcleo aqui. Árvores. Árvore é o nome feminino e ele está no plural. A concordância vai ser em gênero e número. Se eu falo o gênero aqui, ó, substantivo feminino e está no plural. Vou colocar aqui, ó. Substantivo feminino plural. Então, eu vou colocar a mesma coisa. Vou pegar o artigo feminino e no plural também, tá bom? Então, vai fazer essa concordância. Aí eu tenho outra palavra aqui, outro nome, qualidade. Qualidade é o nome feminino, tá no singular, e o artigo vai fazer a concordância, sempre assim, tá bom? Seus olhos castanhos olhavam silenciosamente. Então, aqui, ó, olhos é o nome, tá no plural, então vai fazer com olhos é o nome masculino, está no plural. Então, o pronome vai ficar no masculino plural também, assim como o adjetivo. Beleza? A blusa amarela é minha. Olha só a blusa, Amadinha, olha só. Então, tudo fazendo concordância com o nome. Quem? O adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, certo? Temos aqui a concordância adequada, né? Que evita o quê? Ambiguidade, pois esclarece quais são os termos que se relacionam na oração e contribui
para a qualidade textual. Se o substantivo for de gêneros diferentes, o adjetivo será para o masculino plural ou concordará com o mais próximo. Então, aqui eu tenho escritor e enfermeira, são nomes de gênero diferente. Escritor masculino e enfermeira feminino. Por que que ficou no plural? Porque aqui, ó, a gramática, eu já falei antes que a gramática é o quê? Machista, né? Gêneros diferentes, ou vai para o plural masculino, ou vai fazer a concordância com o mais próximo. Se vai para o plural masculino, eu vou ter a concordância gramatical. Se concordar com o mais próximo, eu vou ter a concordância atrativa. Não esqueça. Os termos ultravioleta, azul marinho, azul celeste, azul terrestre, azul pavão, azul turquesa são invariáveis. Não esqueça. Então, aqui eu tenho raios ultravioleta, saias azul marinho, ternos azul celeste, vestido azul pavão, roupa azul turquesa. Então, tome nota para você não esquecer. Agora aqui para vocês, né, o próximo conteúdo, né, que é o emprego do hífen, tá? Nós temos aqui, ó, outros usos do hífen. Nós temos aqui, une os elementos dos substantivos compostos e dos adjetivos compostos em que se mantém a ideia de composição. Então, nós temos aqui os substantivos, ó, água marinha, vamos lá, tatu bola, que faltou bola aí, flor de lis, arco-íris. Isso aqui são substantivos. Adjetivos, línguas anglo-germânicas, terno, azul marinhos, tá certo? Nas informações em que o segundo elemento começa com H, também é necessário fazer uso do hífen. Então, nós temos aqui, ó, o prefixo anti-higiênico, pré-histórico, sub-humano, super-homem. Então, ó, tá com prefixo e a próxima palavra for H, tem que colocar o hífen. Nas formações em que o prefixo termina com a mesma vogal, indica que inicia o segundo. Então, olha só, se o prefixo termina com I, a próxima palavra começar com a mesma letra, tem que colocar o hífen. No caso de antibérico, micro-ondas, semi-interno, tá certo? Vogal repetida, tem que colocar o hífen. Nas formações com prefixo, circo, pan, quando o segundo elemento começa por M ou N, e além do H, já sabe que é para colocar o hífen. Então, eu tenho aqui, ó, circo, adjacência, pan-americano, circo hospitalar, pan-helenismo. Nas formações com os prefixos ip, inter, sup, quando combinado com os elementos iniciados por R. Ó, então, eu tenho aqui hiperrequintado, interregional, ó. Aí o que mais? Super romântico. E outra formação que também é necessário o uso do hífen, presta atenção, nas formações com os prefixos tônicos, são aqueles que serão marcados, né, graficamente, tá certo? Aí eu tenho, ó, pós, pré e pró. Aí eu tenho pós-tônico, pré-escolar, pré-natal, pró-labore, pró-africano, pró-europeu e pós-graduação. Então, não esqueça, tá bom? Dessa questão com os prefixos tônicos é necessário o uso do hífen. Então, amadinhos, agora é o momento, né, de você fazer a sua concentração, porque é o momento da nossa avaliação parcial, tá certo? Ó, desejo a todos uma boa avaliação. Fique bem, tá certo? Fique com Deus e até a próxima.